Olá, boa noite, tudo bom? Bem-vindo todo mundo aqui ao Bazar Bossa TV. A gente está aqui na nossa quarta semana falando sobre algumas questões envolvendo psicologia, envolvendo autocuidado. A gente falou um pouquinho sobre a prática psicológica, a gente já falou um pouquinho sobre depressão e hoje eu tirei um pouco do nosso tempo para a gente falar sobre outro transtorno que também acomete muitas pessoas, que é a ansiedade. Então hoje eu vou dar um pouquinho de atenção para a ansiedade, para a gente falar um pouquinho sobre esse tema, visando que a gente consiga entender um pouquinho mais sobre a gente, que a gente consiga possibilitar para a gente conseguir entender como as outras pessoas também se sentem, como a gente se sente, visando sempre que a gente consiga ter sentimentos de bem-estar, que a gente consiga estar tranquilo com a gente mesmo, realizando os nossos sonhos, os nossos objetivos, todas as nossas metas. Então, o que eu posso falar sobre o transtorno de ansiedade? Olha lá, a Alessandra chegou ali. Oi, tudo bom, Alessandra? Eu trazer uns minutinhos para entrar. Fiz a barba, pessoal, também, hoje. Estou diferente dos outros vídeos, mas daqui a pouco já cresce e volta tudo ao normal. Para falar sobre ansiedade, quando a gente falou sobre depressão, eu vou retomar um pouquinho desse assunto só para a gente fazer um paralelo em relação ao tempo. Quando a gente fala de depressão, muitas vezes a gente está acometido por alguma coisa referente ao nosso passado. Então, alguma coisa que aconteceu, seja no passado recente ou no passado mais longínquo, que a gente não consegue elaborar muito bem e acaba ficando entristecido e aquilo acaba tirando um peso na nossa vida. Quando a gente fala de ansiedade, para ficar claro, para as pessoas conseguirem entender, e eu não falar nada que seja só para psicólogos entenderem, é quando a gente fica preso no futuro. Então, a gente fica preso com coisas que ainda não aconteceram e que acabam por fazer a gente se preocupar. Mas, Daniel, então a ansiedade não vale de nada, ela só prejudica a gente, é algo ruim? Bom, dentro da minha linha que eu sigo, do pensamento que eu tenho sobre psicologia, todas as coisas que a gente acaba fazendo cumprem uma determinada função. Então, a gente acaba por não perceber como aquilo pode nos ajudar, como aquilo tem nos ajudado, mas também ele cobra o seu preço. Então, muitas vezes, a ansiedade e até mesmo a depressão, elas têm uma função dentro da nossa vida. Da depressão, obviamente que a gente tem que pesquisar caso a caso, mas a depressão também evita que a gente esteja em contato com coisas que estão acontecendo de ruim. Então, a gente acaba evitando o contato social, a gente acaba não saindo de casa, a gente acaba se entristecendo e não fazendo as nossas atividades. Então, tem que se analisar todo o ambiente em volta da pessoa para ver se aquelas atividades não são ruins, não estão sendo mal feitas, mal elaboradas, mal planejadas, não estão gerando uma perda de energia para a gente mesmo, algo que está dificultando o nosso dia a dia. Com a ansiedade, funciona da mesma maneira. A ansiedade ela tem uma função para a gente. Ela é um alarme do nosso corpo. Ela é um alarme tanto que a gente tem a sensação de ansiedade, quanto a gente tem os sintomas físicos. Então, ataque cardíaco, que é o coração bater mais rápido, a sudorese, então a gente começar a suar, os músculos maiores começarem a receber sangue para a gente se preparar, a gente ter também um fechamento da pupila para ter mais foco, a gente também ter direcionamento das áreas do cérebro que estão em funcionamento naquele momento para ter mais foco. Tudo isso que a ansiedade provoca na gente, toda essa questão, às vezes até tremedeira e todo esse ponto é para preparar a gente para um evento que vai acontecer. Então é realmente um alarme. É como se o nosso corpo, ele não está preparado para hoje, para a internet, para o Facebook, para o Instagram. Ele é um corpo biológico de muitos e muitos anos atrás. Então a gente teve alguns ganhos evolutivos para poder se proteger dentro de outros ambientes. E não do ambiente que às vezes a gente está na nossa casa, protegido, alimentado, tendo abrigo tanto do sol, quanto da chuva, quanto de qualquer outro intempérie que possa acontecer. Então, dentro da ansiedade, no nosso corpo biológico, ela funciona como um grande alarme. Como que funciona esse alarme? É assim, se a gente estivesse andando por um lugar que fosse perigoso. Então, a gente está lá na nossa caverna, como homem das cavernas, que o nosso corpo ainda é, mesmo que existia desses homens da caverna. Então, é praticamente a mesma coisa biológica. E a gente está tentando entender esse biológico para depois entender o psicológico e o social envolvido e juntar as três coisas para formar uma opinião mais clara sobre o que é a ansiedade. Então a gente está lá como homem das cavernas e a gente está andando por um lugar que a gente não viu nada, não tem nenhum perigo, mas a gente avista de longe um predador. Então que seja lá um leão, que seja
né, uma onça, que seja um elefante, qualquer bicho lá. E a gente vai ter o nosso corpo inteiro preparado com aquele estímulo visual para fugir ou para enfrentar aquele bicho. E é isso que a gente tem que entender. A ansiedade, ela serve para a gente se preparar para enfrentar ou fugir. Então é importante que a gente saiba usar essas questões dentro do nosso dia a dia. Muitas vezes a gente se vê diante de uma situação em que a gente não pode resolver, mas a gente gostaria de resolver, e a gente continua naquela situação de uma maneira de uma ruminação, a gente continua pensando naquilo e elaborando aquilo, mesmo que aquilo não tenha uma resposta. Então a gente tem que organizar a nossa relação com o tempo quando a gente pensa em ansiedade. Então a gente tem que começar a tentar focar sempre no presente. Então é um ensinamento, às vezes, que as pessoas falam que tem uma parcela religiosa aí, que às vezes vai vir do budismo e de outras seitas também, de estar no presente e estar focado no que está acontecendo no momento. Isso ajuda a gente a desenvolver a habilidade de foco também, a habilidade de segurança de fazer algo naquele momento. E a gente precisa começar a respeitar o que vai ser resolvido por mim no futuro. Então a gente tem que entender que alguns processos estão acontecendo e que a gente vai ser capaz de resolvê-los no presente, no momento que a gente está vivendo agora, e tem alguns processos que a gente não vai ser capaz de resolver nesse momento. A gente vai ter que esperar o momento oportuno para poder fazer alguma resolução, para a gente poder realmente dar um ponto final para algum processo que a gente iniciou lá no passado. Como fazer isso? Como tentar deixar a cabeça menos preocupada com algumas coisas? Eu costumo dizer que a gente tem dois processos. Um processo sempre para a gente olhar para o nosso passado e buscar algumas sínteses, e buscar o nosso lugar, pensar o nosso lugar, saber quem a gente é, o que a gente já conquistou e o que a gente já tem para nós mesmos sobre o mundo e acerca do nosso ambiente no nosso entorno, né, no nosso ambiente, na nossa volta, e pensar para o futuro numa questão de planejamento. Então, se a gente começa a fazer um planejamento para hoje, talvez a gente consiga modificar hoje, a gente pode também começar a fazer um planejamento para a semana que vem e ter um pensamento que a partir da segunda-feira que vem a gente vai estar com as coisas um pouco mais organizadas e ir aos poucos reformulando isso. É necessário a gente ter esse planejamento para pensar no futuro, para que a gente consiga organizar algumas coisas e ver a nossa capacidade de resolver algumas coisas. Então, muitas das coisas podem gerar ansiedade. Eu vou falar um pouquinho dos exemplos mais adiante. Quando a gente olha para o passado, a gente tem que buscar na gente a nossa capacidade de já ter chegado até aqui. Afinal de contas, a gente já viveu um bocado de coisas. A gente já teve uma interação com N situações que levaram a gente a sofrer, que levaram a gente a se sentir feliz, que levaram a gente a aprender como lidar com o nosso ambiente. E isso, quando a gente está numa situação de ansiedade, tem que ser resgatado. Porque a ansiedade também vai ser um momento onde a criatividade surge, também vai ser um momento onde a gente consegue fazer a tomada de decisões, e isso tudo influencia, isso tudo também é necessário da gente aprender como fazer. E quando a gente olha para o passado e a gente olha para o futuro, a gente faz uma mescla para a gente conseguir ver o que a gente já fez na vida, o que a gente já aprendeu na vida e o que a gente ainda não aprendeu, mesmo tendo passado por algumas experiências e a gente quer aprender. O controle da ansiedade e essa redução dos danos que ela pode causar na gente é algo que a gente vai continuar aprendendo para o resto da vida. Então é um processo de vida. Então é algo também para a gente falar, nossa, eu estou ansioso e isso está sendo muito difícil. Se você tiver com uma ansiedade que seja patológica, que vá ser diagnosticada dentro de alguns dos transtornos que eu também já vou falar a seguir, você realmente pode tomar alguns medicamentos que são indicados para baixar um pouco dessa ansiedade, mas muitas das coisas que você vai ter que fazer para conseguir controlá-la são comportamentais, são de entendimento, são de autoconhecimento, para você entender como você funciona em determinadas situações e saber quais são os estímulos. Igual eu falei anteriormente sobre a gente estar num lugar que seja um pouco perigoso e a gente avistar um predador e ele vir atrás da gente e gerar na gente um monte de sentimentos de fuga, né, ou de enfrentamento que seja, isso vai ficando marcado na nossa memória, isso vai ficando marcado na nossa vida. E a gente acaba tendo padrões. E é importante às vezes questionar esses padrões. Ver se todas as questões que eu estou sentindo uma certa ansiedade necessitam da ansiedade. E saber também fazer o processo de cumprir esse papel de alarme que a ansiedade tem. Então, se eu estou ansioso para, por exemplo, um evento e eu estou todo lá se sentindo meio trêmulo, me sentindo com muito suor, suando muito, às vezes um pouco perdido, com uma falta de concentração e me sentindo afobado, com o coração batendo muito forte, tudo isso está me indicando
que esse evento para mim é importante, que eu me identifico com esse evento, que de alguma maneira eu me afeto por tudo isso que aquele evento representa. Então é muito importante que eu me dedique a fazer esse evento acontecer da melhor forma possível. E também é um outro ponto para a gente colocar, que é o ponto do controle. Geralmente, pessoas que são muito ansiosas são pessoas que querem controlar as situações. E a gente tem que saber que em determinadas coisas a gente é capaz de controlar a situação e em determinadas coisas a gente não é capaz de controlar a situação. Então a gente tem que ter uma clareza do nosso ambiente, do nosso entorno, para a gente também possibilitar para a gente um momento de tranquilidade, um momento que a gente não vá se cobrar por algo que a gente não é capaz de fazer. Isso para ser condizente, para a gente não se cobrar demais e acabar se pressionando e não conseguindo fazer. Também vale aquela técnica que eu falei sobre a depressão, para a gente dividir as questões em pedaços menores. Então, se eu tenho um objetivo muito grande que me causa muita ansiedade, por exemplo, eu tenho que me formar em determinado curso e isso me gera ansiedade tanto para ir para as aulas, quanto para fazer as provas, quanto para entregar os trabalhos. Então a gente tem que saber que o objetivo é se formar e parte do processo que a gente já escolheu, porque faz parte desse objetivo, então foi uma escolha conjunta com o objetivo que a gente tem algumas coisas que têm que ser realizadas, que têm que ser feitas. Portanto, a gente vai dividir essas coisas no tempo que a gente tem até realizar o nosso projeto, para a gente conseguir ter metas que a gente consegue numa nossa semana, ou no nosso dia, ou no nosso mês, cumprir. E saber que a gente vai cumprir. Não deixar as coisas para sempre um pânico do último minuto, igual o pessoal gosta de falar aqui. Então, às vezes, nossa, o que você usou para fazer o trabalho? Eu usei o pânico do último minuto, só tinha aquele tempo para fazer, fui lá, tive que fazer, tive que passar a noite em claro e acabei por fazer aquilo ali de uma maneira meio que corrida, mas consegui terminar. Esse esquema ele gera um alívio muito grande. Então, é quando a gente termina alguma coisa, a gente fica aliviado. E é importante quando a gente é ansioso, a gente começar a prezar não pelo alívio, mas pela felicidade daquilo ali ter se concretizado. Apesar da diferença ser sutil, o alívio é te retirar aquilo ali que estava sendo uma pressão para você. Já a felicidade é te dar algo a mais que você não tinha. Se a gente vive a vida inteira só tendo alívios, a gente pode gerar muita ansiedade e gerar muita frustração por conta disso, por não conseguir realizar algumas coisas, por ver que as coisas estão acontecendo e não está gerando nenhum resultado. Está só gerando a retirada de algo que já era ruim. Então, isso pode nos ajudar também a entender melhor como que é o mecanismo da ansiedade, o que ela vem dizer pra gente, o que ela vem trazer pra gente e o que ela vem mostrar pra gente poder resolver algumas problemáticas da nossa vida. Pra gente poder resolver isso de uma maneira que a gente consiga dedicar o nosso tempo e a nossa energia de hoje para eventos que a gente pode controlar e intervir hoje e deixar a nossa energia que a gente tem para eventos de amanhã ela ser gasta e não ela ser gasta hoje. Porque senão chega amanhã a gente está exausto, porque no dia anterior a gente ficou o dia inteiro pensando em resolver as coisas e aquilo cansou mais a gente ainda. Isso gera às vezes muito mais dificuldade para a gente conseguir realmente ter uma vida mais fluida, uma vida mais controlada. Então, para a gente ter esse controle, que a gente às vezes tanto quer, é importante que a gente saiba que algumas coisas a gente não vai controlar e como a gente não vai controlar algumas coisas, a gente tem mais tempo e energia para dedicar a algumas coisas que a gente pode controlar. Então isso é importante para a gente não gastar tempo e energia em coisas que não estão no nosso domínio, que não podem ser modificadas pela gente. Algumas delas a gente vai até usar uma energia e um tempo, mas é importante que a gente não use toda a energia, todo o nosso tempo para se preocupar com algo que ainda não aconteceu. É importante que a gente use esse tempo, use essa energia para se preparar para esse algo que vai acontecer de uma maneira inevitável ou para se preparar para algo que pode acontecer que seja parecido com isso em uma outra determinada situação. Então, a ansiedade, ela se divide em vários transtornos que são ditos, né, dentro do DSM e dentro do CID, que são dois livros que a gente tem, dois códigos de classificação de enfermidades como um todo. O CID, provavelmente vocês já conhecem, já passaram por algum médico que fez algum atestado, tinha o CID, e o DSM também tem o seu parcela, que é mais para doenças psiquiátricas. Então a gente tem um transtorno de ansiedade geral, que vai acometer todos esses sintomas que eu falei de uma maneira bem generalista, que não está especificado com nada. A gente tem
A parte dos mutismos seletivos, de ficar mudo seletivamente, também entra como um transtorno de ansiedade. A gente tem um transtorno de ansiedade social, também dito transtorno de pessoas, que as pessoas geram todos esses sintomas físicos e esse sentimento que a gente coloca o nome de ansiedade. A gente tem uma fobia social que vem dentro disso daí, e tem as fobias específicas, né? Então as fobias de animais, de ambiente, de sangue, de ferimentos, de infecções, e as fobias situacionais também, de algumas situações específicas, são todas classificadas dentro dos transtornos de ansiedade. Então é uma grande categoria que abrange N doenças, N transtornos, N diagnósticos são possíveis ser feitos com a ansiedade ali. Tem a agorafobia também e o transtorno de pânico. Muita gente me pergunta, eu não sei se eu já tive um transtorno de pânico, se isso aconteceu já na minha vida. É bem provável que se você tiver tido um transtorno de pânico, você tenha essa clareza que você teve um transtorno de pânico. Uma vez que é uma relação muito intensa que acontece, então você tem todos esses sintomas que eu citei, ataque cardíaco muito alta, às vezes isso gera uma dor no braço, um formigamento, as pessoas também sentem isso por conta da retirada do sangue dos membros para poder ir para os órgãos vitais e para os músculos grandes, para a gente se movimentar. Existe também, às vezes, a pessoa sentir que está fechando, né, e que está ficando tudo escuro. Isso também pode ser explicado pelo foco, que fica mais forte naquele momento. Às vezes a pessoa tem um pico tão grande que ela começa a desmaiar e passa mal. E acaba que, na maior parte das vezes, essa pessoa, quando tem um ataque de pânico, ela vai para o hospital como se estivesse tendo um ataque cardíaco. Então, você chega lá, você faz um monte de exame, então você faz todos os exames do coração, toda a bateria de exames do coração, e acaba por descobrir que você não tem nada. E aí o médico fala para você, olha, você precisa procurar um psicólogo ou um psiquiatra, porque o que você teve foi um ataque de ansiedade, um ataque de pânico. E esse tipo de ataque é muito comum, e ele surge na gente quando a gente tem que lidar com algo que a gente não sabe como lidar, e ele surge quando faz um culminar de coisas. Para alguns transtornos, isso vai acontecer em algumas situações com algo específico e só com aquele algo específico. Por exemplo, nas fobias. Então, se alguém tem medo de cobras e serpentes, vai ficar só com aqueles sintomas quando estiver na presença de uma cobra ou uma serpente, ou da ideia que pode ter uma cobra ou uma serpente naquele lugar. Porém, outras situações, isso pode fugir um pouco do controle e acabar acontecendo em N situações, que é o transtorno de ansiedade geral que a gente diz. Então, esse transtorno de ansiedade geral, ele vai acabar por fazer você como se aquela pessoa que tem medo da serpente tivesse serpentes em todos os lugares. Então, tudo começa a gerar muita ansiedade, tudo começa a gerar muita preocupação. Como que a gente faz a partir disso para começar a ter uma redução dos sintomas e uma possibilidade da pessoa ter um pouco mais de controle do seu ambiente? Uma das coisas é aquilo que eu falei, né? A gente vai olhar para o passado e ver o que a pessoa é naquele momento. Então, subir na sua cabeça e em todos os seus sentimentos, o quanto de coisas boas você já fez, o quanto de coisas que você já conseguiu conquistar e realizar e que eram desejos, que você foi capaz de ali olhar a sua situação e vencer naquela situação. Conseguir tirar o melhor proveito se ela não foi tão boa, conseguir se sentir muito feliz se ela foi muito grata e muito reconfortante, muito tranquila naquele momento, conseguir sentir paz. Então a gente vai fazer um resgate para a pessoa também conseguir se balizar melhor, porque quando a gente está em um grande período, seja de depressão, seja de ansiedade ou qualquer outro transtorno, a gente acaba por esquecer o que a gente já passou e não valorizar muito o nosso caminho até aqui, a nossa jornada. Então é importante fazer esse resgate e a partir do momento que a gente identificar alguns pontos que são muito relevantes no dia a dia da pessoa, a gente vai começar a agir numa nova maneira de tanto enfrentar essas situações, quanto também se preparar para situações futuras. Então, uma organização de rotina é necessária, às vezes não uma organização de rotina rígida, que não possibilite para a pessoa quebrar um pouco dessa rotina também, porque está no começo, então muito provavelmente ela não vai conseguir se ater a uma nova rotina 100% do tempo, ela vai ter alguns deslizes para não cumprir algumas funções. É necessário a gente pensar que algumas coisas é possível a gente agir e outras não é possível a gente agir. E essa questão do controle, apesar de às vezes parecer ir num caminho muito ao contrário, se a gente acha que a gente tem controle sobre tudo e a gente não tem controle sobre tudo, a gente está muito longe de ter controle sobre aquilo que a gente pode ter, porque a gente está errado sobre controle de uma maneira geral.
Se a gente reconhece que tem algumas coisas que a gente não pode controlar e que talvez a gente não deva controlar também, existem as duas possibilidades, a gente está tendo mais controle porque a gente está conseguindo se ater ao que realmente interessa na nossa vida, o que realmente importa e o que realmente a gente consegue modificar. Então, algumas coisas a gente vai sentir e não vai, né, simplesmente atropelar e falar isso não é meu. A gente vai ter que conversar com a gente mesmo qual que foi a influência que isso teve na nossa vida e qual foi a participação que a gente teve nisso, com isso na nossa vida. Mas muitas coisas é necessário a gente abrir mão de querer controlar e querer decidir. Por quê? Porque algumas coisas não são nossas. Algumas coisas são dos outros. E isso também gera um ponto para a gente conversar aqui, que é a questão da expectativa e a questão da ansiedade. Então são coisas diferentes também. A gente, quando tem expectativa sobre alguma coisa, a gente espera, a gente também anseia que aquilo ali seja daquela determinada maneira. Só que a ansiedade, ela surge para a gente aqui como algo que tem esses sintomas, que tem essa questão física também e desse sentimento. Não é simplesmente uma expectativa, algo que você espera e que se não deu certo, tudo bem, você frustrou, mas também não leva em consideração. É algo que realmente te importa, algo que te afeta, algo que realmente te fere de alguma maneira ou te deixa feliz de alguma maneira. Portanto, pensar na ansiedade tem algumas coisas que se colocam sempre no processo de psicologia e sempre é muito, mas se colocam na maior parte das vezes, que é essa ligação com o tempo e principalmente com o futuro. Então, querer que as coisas aconteçam hoje, sendo que às vezes elas fazem parte de um processo e elas não irão acontecer hoje, tem a ver muito com o controle, que a gente quer controlar as coisas e a gente às vezes peca por achar que a gente pode controlar tudo, quando na verdade a gente tem algumas coisas que não são no nosso controle. Tem a ver com essa relação do alarme, então é uma situação, é alguma coisa que aconteceu, é algum estímulo que sinaliza para você que alguma coisa está acontecendo ou vai acontecer, baseado na sua experiência prévia, na sua experiência de passado. Então é importante a gente também lidar com a ansiedade como um alarme, como algo que está sinalizando algo para a gente, uma situação, um medo, alguma coisa que surge. E para a gente pensar num caminho de tratamento, num caminho de cuidado com todas essas questões da ansiedade, o que eu posso dizer para a gente finalizar essa parte? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me mandarem aí no chat. É a gente pensar nesse processo de desenvolvimento que a gente vive. Então, saber que algumas coisas a gente vai viver hoje, saber que a gente está aprendendo a lidar com a ansiedade de uma maneira diferente, então a gente está possibilitando para a gente mesmo olhar esse conceito com um olhar diferente, visando que a gente consiga viver bem, que a gente consiga se sentir feliz. Então isso influencia muito na possibilidade da gente conseguir ter no nosso dia a dia um foco em relação a coisas que valham a pena para a gente gastar nossa energia e tempo e coisas que não valem a gente gastar nossa energia e nosso tempo. E é um controle. Talvez amanhã, você que está escutando aí e se sente muito ansioso, amanhã você não consiga viver de uma maneira sem se preocupar. Mas talvez amanhã você consiga ver que você está se preocupando. Então já é um caminho a mais para você conseguir chegar. Você passando uma semana observando que você sempre está se preocupando por coisas que talvez você não consiga resolver, chega em algum momento que você realmente consegue estar cansado de estar preocupado com coisas que você não consegue resolver. E aí você tem duas escolhas: começar a resolver algumas coisas que você pode resolver ou continuar essa ruminação mental. Se você continuar nessa questão ansiosa, é muito provável que você precise de um auxílio de um terapeuta, um auxílio de um psiquiatra, de um psicólogo, de quem quer que seja que você consiga ver que pode te ajudar. Então, se for algo muito grave, muito acentuado, tanto na frequência quanto na intensidade, então você não consegue mais fazer as suas coisas porque você só fica pensando em fazer as suas coisas. E isso fica sendo uma cobrança, isso fica sendo uma pressão, isso fica sendo uma voz que tem dentro de você que sempre está ali tagarelando alguma coisa. Isso talvez seja algo que você precise lidar com uma ajuda, não seja algo que você vai conseguir lidar sozinho. Se você já tentou por várias vezes conseguir ter uma diminuição desses sintomas e sozinho você não conseguiu, sozinha você não conseguiu, é importante que você peça ajuda. Ter ajuda vai fazer você fazer esse outro processo de olhar para trás, para te dar força, para você se sentir forte o suficiente para enfrentar essa situação. Muitas situações podem gerar ansiedade. Na verdade, dependendo de cada pessoa, qualquer situação pode gerar ansiedade. Porque a ansiedade está ligada com aquilo que a gente já comentou um pouquinho atrás aqui, com a sua identificação com algo.
Então você está ansioso porque aquilo ali para você importa. Seja para o homem das cavernas lá que encontrou uma onça, a vida dele importa, portanto ele vai fugir ou vai enfrentar a onça. Seja um encontro com alguém querido, que você vai no encontro e você não sabe com que roupa vai, que restaurante vocês vão comer, ou que vai ser o encontro, seja com uma prova, seja com o trabalho, seja com os relacionamentos que a gente sente ansiedade, é sempre essa busca de tentar resolver algo que está ali na frente, agora. E quando a gente tenta e gasta muito tempo para resolver algo que está lá na frente, agora, a gente não resolve esse algo, na maior parte das vezes. E aí a gente gastou tempo e energia e não resolveu. Então vai ser uma escolha em algum momento a gente olhar para a gente e falar: quero iniciar um processo para controlar a minha ansiedade. Isso não é o fim, isso é o processo todo de vida. A gente vai continuar tentando controlar nossas ansiedades para certas coisas, ou pelo menos entender como que funciona a ansiedade para a gente poder aproveitar e poder se preparar para aquilo que está acontecendo ou que vai acontecer ali, que está iminente de acontecer. É muito importante a gente saber essa questão do aprendizado. Então, muitas vezes, a gente está dentro de uma sociedade, dentro de um ambiente que muitas vezes obriga a gente a ser ansioso porque a gente está envolvido em vários projetos ao mesmo tempo. Então, se a gente tem uma encomenda muito grande para entregar, se a gente tem muitas tarefas para realizar, se a gente tem muita tribulação no nosso dia a dia, é difícil para a nossa cabeça conseguir se concentrar nessas coisas. Portanto, um outro pedaço do nosso cuidado com a ansiedade é ter momentos tranquilos. É saber que em alguns momentos você vai estar tranquilo, você vai estar tranquila. Você vai fazer um piquenique no parque para poder esquecer e poder lembrar como é que é, poder esquecer da vida de problemas e poder lembrar como é que é ter tranquilidade, poder se concentrar em estar mais, ok, estou aqui nesse momento, respirando, observando, aproveitando, estou saboreando um pouco de paz, um pouco de equilíbrio. Isso também vai ser um aprendizado. Só que muitas vezes a gente aprende a ser ansioso e não aprende a ser tranquilo. E esse desequilíbrio entre essas duas coisas acaba por fazer a ansiedade ser a opção sempre. Então, sempre que a gente tem uma problemática, a gente se coloca ansioso e a gente resolve isso e o nosso cérebro guarda. Sempre que você tiver um problema, fique ansioso porque você consegue resolver. Sendo que também existem problemas que a gente tem que resolver quando a gente está tranquilo, para possibilitar que a gente também aprenda a resolver problemas estando tranquilo. Então a gente sabe que tem pessoas que desenvolvem a habilidade de receber qualquer situação que seja e devolver aquilo com tranquilidade, enquanto outras pessoas recebem aquilo, se desesperam muitas vezes, como se fosse um corte nelas, como se elas tivessem tomado uma facada, tivessem sido rasgadas, e elas devolvem aquilo muitas vezes feito também, mas aquilo teve um custo, teve um peso muito grande. E isso também me lembra de outra coisa para a gente comentar aqui. Pessoas ansiosas também tendem a desenvolver uma relação com o perfeccionismo. Então você sempre quer entregar o melhor, você sempre quer que aquilo esteja perfeito. Você quer ter esse controle sobre a perfeição, sobre aquele resultado. Então essa relação do perfeccionismo é algo para a gente se atentar também e a gente se perguntar: será que não tem coisas que eu estou sendo perfeito demais ou buscando ser perfeito demais para algo que não precisa ser tão perfeito assim, algo que talvez não vá ter esse consumo? Muitas vezes a gente fica ansioso, por exemplo, para fazer uma palestra. E aí você chega lá, fica horas e horas e horas preparando a palestra, e aí quando você chega na palestra, todo mundo que está lá é um nível muito baixo sobre aquele assunto, e você domina mais sobre aquele assunto. Portanto, você poderia ter ficado tranquilo, porque você domina mais, então você tem mais coisas para passar ainda. É muito mais difícil a gente falar para um público que saiba muito sobre o assunto que a gente vai falar. Então a gente tem que saber do público que a gente vai falar as coisas também. Para isso diminuir a nossa exigência com algumas questões. Isso não quer dizer que a gente vai entregar as coisas mal feitas. Isso quer dizer que talvez a gente vá dar a devida atenção para algo que merece aquela devida atenção. Nem mais, nem menos. É fazer aquilo com uma qualidade estimável, mas a perfeição talvez não necessite de ser buscada. Porque a própria questão da palavra perfeita é feita até o fim. Então, se você fez até o fim, já é o primeiro momento que você pode ficar feliz por ter realizado, por ter cumprido alguma coisa. Então, eu queria recapitular com vocês esses pontos todos. É importante a gente pensar quando a gente coloca o tema da ansiedade no tempo. Então, o que a gente está querendo resolver hoje que talvez vá ser só resolvido amanhã? A gente tem essa pressão, todo mundo fala, não resolva, não deixe para amanhã o que você pode resolver hoje.
Mas isso gera essa ansiedade toda. Tá? O dia inteiro sendo bombardeado por 1000 mensagens do WhatsApp, 1000 mensagens no Facebook, 1000 mensagens no Instagram, 1000 mensagens no Twitter, 1000 mensagens no LinkedIn. Todas as redes sociais fazem a gente ficar também muitas vezes tendo que resolver muitas problemáticas. E isso também acaba gerando ansiedade pelo número de coisas que a gente tem que resolver. Portanto, é importante a gente ter algumas questões que são primordiais para a gente, que são prioridades, e a gente saber que elas são prioridades, se dedicar para elas como prioridades. É importantíssimo a gente ter um tempo de tranquilidade, para a gente reaprender a ser tranquilo, para a gente reaprender que a gente pode estar feliz e em paz, e não estar se sentindo mal, e mesmo assim ter problemas, mas continuar vivendo, continuar aproveitando. É importante a gente saber que o controle que a gente tem não é completo, e que quando a gente admite isso, a gente está tendo mais controle do que a gente achava que a gente estaria tendo, porque a gente realmente consegue dedicar nosso tempo e nossa energia para o lugar que a gente vai conseguir ser efetivo, ser eficaz, um lugar que a gente vai conseguir realmente fazer mudanças. E saber que em alguns lugares a gente até vai fazer mudança, mas se a gente der a nossa atenção e a nossa energia para outros pontos, talvez esse lugar que a gente estava ali tentando há muito tempo modificar, ele também seja modificado por essa reverberação das coisas que acontecem. Então, se eu tenho problemas com a vida pessoal e minha vida profissional, às vezes eu me dedicar para a minha vida pessoal vai ajudar eu me encontrar na minha vida profissional. E isso vice-versa, dependendo da problemática. Então, é importante a gente ter essa visão macro, às vezes dar uma distanciada da gente mesmo e falar, ó, tem problemas, mas eu também tenho uma vida. E eu preciso dessa vida para continuar até tendo problemas. Então é importante que eu consiga possibilitar para mim ter um dia a dia que seja produtivo. E não produtivo só na maneira profissional, mas produtivo no autoconhecimento, produtivo na minha segurança, produtivo na minha autoestima, na minha confiança, na possibilidade de conseguir ser quem eu sou, na possibilidade de estar interagindo com as coisas que eu gosto de interagir, com as pessoas que eu gosto de interagir. É importante a gente pensar, quando a gente pensa em ansiedade, em alguns pontos, nas fobias principalmente, essa questão da vulnerabilidade. Então a gente tem uma vulnerabilidade com o mundo para poder ter algumas experiências com o mundo. Então em alguns momentos a gente vai estar vulnerável, aquilo vai poder machucar a gente. Mas se a gente tiver, é uma aposta, porque a gente vai apostar que aquilo ali também pode deixar a gente muito feliz e que aquilo pode ser uma relação muito boa para a nossa vida, que aquilo pode fazer toda a diferença no nosso futuro. Tá bom, pessoal? Então era um pouquinho sobre isso que eu tinha para dizer. Se vocês tiverem alguma dúvida para mandar no chat, eu gostaria que vocês mandassem para a gente poder conversar sobre isso. O tema de hoje foi ansiedade, então para quem não conseguiu ver o vídeo como um todo, esse papo foi um pouco introdutório sobre a ansiedade, para a gente pensar como que a gente pode identificar ela, como que ela se coloca na nossa vida, quais são as situações que podem gerar ela, que são qualquer uma. Então a gente tem que saber que depende muito da nossa interpretação com relação a isso e não realmente da situação em si. A gente falou um pouquinho sobre o tempo, a gente falou um pouco sobre o controle e a gente falou sobre essa questão de aproveitar o nosso momento presente. Isso é algo bem importante. Então, eu queria propor para vocês, para que de alguma maneira vocês pensem em organizar a semana de vocês, o mês de vocês e se incluam dentro da sua agenda. Qual foi o último momento que você realmente tirou para você fazer alguma coisa para você? Que você falou, nossa, hoje eu vou tirar o dia para me divertir e vou fazer minha coisa preferida. Ou, nossa, eu vou passar o dia cozinhando minha comida preferida. Ou vou passar o dia com a pessoa que eu gosto muito para fazer algo muito gostoso. Então isso é importante de estar dentro da rotina para possibilitar um momento de tranquilidade, um momento de calma. Por quê? Porque se a gente não tem no meio desse turbilhão de coisas um momento de calma, é capaz que a gente esteja cada dia mais próximo de ter um momento de ruptura. E esse momento de ruptura pode vir por meio de um burnout dentro do trabalho, que pode vir esse esgotamento, pode vir no momento que você está tão ansioso e está tão ali compenetrado com algo que você acaba brigando com um familiar, que você acaba brigando com alguém próximo de você, dentro do trabalho, dentro da vida social, dentro de qualquer esfera da sua vida. Então é importante que a gente tenha esse trabalho de prevenção. Como que a gente previne para não ter um ataque de pânico, para a gente não ter um momento ali que a gente vai ter essa ruptura e vai acabar se estressando demais? Tendo momentos de tranquilidade. A pessoa pode até virar para você e falar assim, nossa, mas você não está muito vagabundo aí, sentado sem fazer nada? Talvez o sentado sem fazer nada seja algo que vai prevenir de você passar 6 meses tendo que se tratar.
de uma ansiedade depois e não conseguindo trabalhar direito e vendo a sua vida não conseguir andar para frente e a sua vida não conseguir desenvolver e você não conseguir evoluir. Então, se você não tiver um equilíbrio para alguns momentos você virar para você e se obrigar a ter um certo tempo para você, talvez ali na frente você vai ser obrigado pela sua saúde. Então é algo para a gente pensar. Eu sei que é um pouco pesado colocado dessa maneira, mas é algo para a gente levar em consideração. Talvez o custo que a gente tenha para realmente chegar num momento e ver que a gente estava num processo de adoecimento seja muito grande. Portanto, é importante, antes disso acontecer, a gente saber como a gente se tratar. Um dos modelos é procurar ajuda de um profissional. Outros modelos é você ir atrás de coisas que têm significado para você e que às vezes não tem muita relação com ganhar dinheiro, nem muita relação com aparecer para os outros, nem muita relação com nada. Tem a relação de que aquilo ali você gosta de fazer e é prazeroso para você, te traz tranquilidade, te traz paz. Então também é levar em consideração essa questão da tranquilidade e da paz, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Agradeço novamente a Alessandra e a Thalita, que proporcionou esse tempo para a gente poder conversar. Agradeço todo mundo que está aí prestando atenção. A gente está com 115 pessoas acompanhando a live. Agradeço muito, é muito importante para mim esse momento, para ter uma conversa. Se vocês precisarem entrar em contato por qualquer coisa que seja, eu vou deixar junto com o vídeo os meus contatos tanto do Facebook quanto do Instagram. E estou disposto para vocês responder qualquer pergunta que vocês queiram mandar por direct também, queiram mandar pela mensagem do Facebook, que vocês às vezes não queiram se expor, mas tenham alguma dúvida para perguntar, tá bom? Agradeço muito vocês, espero que vocês pensem um pouquinho sobre a ansiedade e procurem um pouquinho de tranquilidade no momento de vocês, para que isso seja incluído na rotina, tá bom? Muito obrigado, viu, gente? Uma boa noite para vocês e até semana que vem. Tchau, tchau. Obrigado, Thalita. Até mais, gente. Boa noite.